Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. O capítulo 7 de Daniel, ele é um capítulo maravilhoso. Ele traz informação para a gente tremenda. Ele começa dizendo que ele teve uma visão onde que do mar saíam quatro animais. O primeiro era o leão com asa de águia. O segundo era um urso com a pata levantada e com 3 costelas na boca, estava pronto para atacar. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e tinha asa de ave. E o quarto animal era um animal indescritível, que ele não conseguia descrever o quanto esse animal era terrível, ele era horrível. Ele fala que ele tinha 10 chifres. E depois ele começa a explicar que esses 4 animais eram 4 grandes impérios que iam surgir. Ali, quando ele tem a visão, ele está vivendo o primeiro ano do reinado de Belsazar. Era o último rei babilônico. E aquele reino ele durou 15 anos. Durante cerca, ali a gente vê que durante 18 anos essa visão incomodou ele e ele recebeu outras visões para tentar explicar a visão que ele tinha tido no capítulo 7. Ali faltava 15 anos para o fim do Império Babilônico, era o último rei babilônico, e ele fala que ele viu o urso com a pata levantada, pronto para atacar. Ou seja, ele está revelando ali que o Império Medo-Persa já tinha planos para poder destruir o Império Babilônico. E creio eu que ele só esperava o momento oportuno dado por Deus para ele poder invadir o Império Babilônico. Então o urso já estava com a mão levantada, pronto para atacar. Ali no capítulo 7 também, ele fala que no último império que ele viu, seria estabelecido um reino espiritual. Ele fala que, se não me falha a memória, no versículo 10, que ele viu tronos sendo estabelecidos para julgar e que um homem, ou um ser parecido com a semelhança de um homem, havia recebido um poder eterno. Havia recebido não só um poder para julgar, mas também um poder eterno, um reino que jamais acabaria. Então ele viu durante o quarto império, o estabelecimento de um reino espiritual. E a gente crê que esse reino espiritual é de Cristo, porque ali ele viu o homem vir nas nuvens. Ele viu o homem descer nas nuvens. E lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus fala que ele viria nas nuvens do céu. Ele fala que aquela geração não passaria, numa tradução ela fala que aquela geração não passaria sem que ele voltasse para estabelecer o seu reino. Noutra interpretação, ou noutra forma de escrever o que ele diz, está escrito que nem todos que estavam vivos naquele momento morreria antes dele vir. Então ele fala que muitos daqueles que estavam vivos ali antes dele ser crucificado, estariam vivos também na vinda dele nas nuvens como juiz para poder julgar. Então a gente vê que Daniel revela o reino espiritual de Cristo, ele seria estabelecido no primeiro século, no período do Império Romano. E lá em Mateus 24 e também em Lucas 21, Jesus revela que o reino espiritual realmente seria estabelecido ali no primeiro século. Ele revela também no capítulo 10 de Mateus, no versículo 23, quando ele fala que os discípulos dele não visitariam toda Israel, toda a região de Israel, antes que ele voltasse. Então o reino espiritual de Cristo estava determinado para ser implantado no primeiro século, no período do Império Romano. Ali a gente vê aparecer também um homem terrível, que perseguia os judeus e que ia tentar mudar as leis do povo judaico, ou as leis de Deus, como está escrito lá. E sempre que um rei ele invade uma outra nação, uma das coisas que ele faz é enfraquecer a cultura daquele povo, porque através da cultura eles se unem e se fortalecem. Não foi diferente com o Império Romano. Com a expansão do Império Romano, eles tentaram mudar as leis
de diversas nações, ou de todas as nações, para enfraquecer a cultura e eles dominar sobre eles, né? Tanto que até hoje a influência da cultura romana é visível em todo o mundo. Bom, Daniel no capítulo 7, a gente pode fazer uma comparação com um bolo pronto, né? Ele recebe a visão do que ia acontecer, mas é como se você visse já o bolo pronto. Aí no decorrer dos anos, né, durante cerca de 18 anos, ele vai recebendo revelações complementares para poder ele entender como que aquele bolo ficou bonito daquele jeito, ou chegou naquele ponto, vamos dizer assim, né? Ele vê ali o urso, né, com a mão levantada, pronto para atacar, simbolizando o Império Medo-Persa, ou seja, já estava um outro império se preparando para destruir o Império Babilônico e se estabelecer como um novo império. A gente vê lá o leopardo, né, com a asa de ave, com 4 cabeças, simbolizando ali, ele recebe a revelação que aquele animal com 4 cabeças era um outro império que ia aparecer, né, e depois a gente fica sabendo que na verdade era Alexandre o Grande, e as 4 cabeças eram os 4 generais que haveria de existir, porque no decorrer do livro ele vai dando essa explicação. A gente vê também que no decorrer do livro, né, como o restante é toda uma interpretação do capítulo 7, são coisas mostradas para ele ou reveladas para ele poder entender o capítulo 7, todo o restante do livro é para isso, para que ele entenda a revelação do capítulo 7. A gente vê lá ele falando que todos aqueles fatos aconteceria no espaço de 490 anos, ou seja, desde a saída do decreto, a assinatura do decreto para que Jerusalém fosse edificada, assim que Ciro assinasse a declaração, ou assinasse a ordem para a reedificação de Jerusalém, passaria 490 anos, ou seja, todos aqueles fatos revelados no capítulo 7 ia acontecer num espaço de 490 anos. Aí a gente vê outras coisas também ali sendo reveladas ali, que no espaço de 490 anos, lá no 12, né, haveria uma ressurreição de mortos, onde que Daniel seria contemplado, né, com essa revelação, e se cumpriria também o que Jesus disse. Jesus disse para os discípulos dele que ele viria para buscar ele, para que onde ele estivesse, eles estivessem também, né? Ia começar uma nova dispensação, onde que as pessoas já não mais ficariam retidas, né? O espírito delas já não mais ficariam retidas. A partir dali elas morreriam e o espírito delas voltaria diretamente para Deus, porque haveria um julgamento, né? Haveria uma decisão, um julgamento, um juízo ali no primeiro século, e a partir dali as pessoas voltariam diretamente para Deus. É essa forma que eu entendo, e muito do que eu disse aqui não é interpretação minha. Muito do que eu disse aqui, ou quase tudo que eu disse, 99% do que eu acabei de dizer, está escrito nas Escrituras. É a forma que a Bíblia diz. Não é a forma que eu acho, ou que o Bertano acha, que o Cicrano quer. É a forma que a Bíblia diz. 99%. Raramente eu coloco um comentário sobre a minha própria opinião concernente às Escrituras. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Graça e paz.